Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júnior Moreira. Irei apresentar para vocês algumas soluções de problemas que irão ajudar aos queridos alunos ali no programa ProfMat. As soluções dos problemas que eu vou postar aqui em alguns pequenos vídeos tutoriais é em relação à unidade 8 da turma Matemática 11, Juazeiro do Norte, Ceará. Espero, pessoal, que vocês possam desfrutar desse pequeno vídeo tutorial, ok? Forte abraço a todos, curta o vídeo. Ok, pessoal, o que nós vamos provar é o seguinte, ó. Suponha que f é uma função crescente, g é a função inversa de f. Vamos provar que essas informações implicam que g também é crescente. Ok? Muito bem. Também deveríamos provar que f decrescente e g a inversa de f. Essas informações implicariam em g decrescente. Não vamos fazer isso porque a prova que nós vamos fazer para esse caso aqui, essa demonstração, ela é suficiente para entender o caso quando f é decrescente, ok? Então vamos lá. Muito bem. Suponha que g não fosse crescente. Ou seja, suponha que g não é crescente. Se g não é crescente, então deve acontecer o seguinte, ó. Existem números a menor do que b, tais que g de a é maior ou igual que g de b. Ok? G de a é maior ou igual que g de b, negando a condição de ser crescente. Muito bem. Só que por hipótese, sendo f crescente, sendo f uma função crescente e g de a maior do que g de b, nós temos essas duas informações, g de a maior ou igual que g de b e f crescente, nos fornece que f de g de a é maior ou igual que f de g de b. Mas, pessoal, atente para o fato que g é a inversa de f. Ora, se g é a inversa de f, então f composta com g aplicado em a é a. E f composta com g aplicado em b é b. Olha só o que aconteceu. Por um lado, nós temos a menor do que b. Por outro lado, temos a maior ou igual que b. A menor do que b, a maior ou igual que b. Isso é um absurdo. Por que nós chegamos nesse absurdo? Porque nós supomos que g não é crescente. Conclusão: G
tem que ser crescente. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Adaptem essa demonstração para o caso decrescente, ok? E façam esse problema, demonstre esse problema para o caso decrescente. Forte abraço a todos e até mais. Olá, pessoal. Vamos provar agora que se f é uma função par, g é uma função ímpar, isso implica que a função f vezes g é uma função ímpar. Vamos ver a demonstração nesse pequeno vídeo tutorial. Muito bem. F par significa que f de x é igual a f de menos x para todo x no domínio da f. G ímpar significa que g de x é igual a menos g de menos x para todo x no domínio da f. Daí, f vezes g aplicado em x é igual, por definição, a f de x vezes g de x. Por sua vez, f é uma função par. F de x é f de menos x. G é uma função ímpar. G de x é menos g de menos x. Então, vou colocar o menos g de menos x. Isso aqui nós concluímos. Logo, f vezes g aplicado em x é menos f de menos x vezes g de menos x. Perceba que isso aqui é igual, a menos f vezes g aplicado em menos x, ok? Logo, o que nós mostramos? F vezes g aplicado em x é igual a menos f vezes g aplicado em menos x. Ou seja, f vezes g é uma função ímpar. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço a todos e até mais. Ok, pessoal, vamos provar o seguinte. Se f e g são funções pares, então a função f mais g também é par. Ok? Acompanhe comigo a demonstração desse fato, desse pequeno vídeo tutorial. O que é que nós temos? F par. F par significa o quê? Significa que f de x é igual a f de menos x para todo x no seu domínio. Também, g par significa que g de x é g de menos x para todo x no seu domínio. Então, f mais g de x. F mais g de x, por definição,
é f de x mais g de x. F de x, f é par, f de x é f de menos x. E g também é uma função par, g de x é g de menos x. Logo, isso aqui é igual a f mais g aplicado em menos x. Foi o que nós provamos. Conclusão. Provamos que f mais g de x é igual a f mais g de menos x, ok? Ou seja, provamos que a função f mais g é uma função par. Ok. Espero que vocês tenham entendido esse pequeno vídeo tutorial. Forte abraço a todos e até mais.